Então, cá estamos, uma vez mais, para partilhar o coração de Deus convosco. E é um prazer, porque o nosso coração está cheio. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio das coisas de Deus, então poder partilhar aquilo que Deus tem falado à nossa vida e ao nosso coração é muitíssimo gratificante. E eu gostava de partilhar convosco rapidamente acerca de um pequeno texto nas Escrituras. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E eu gostava de elaborar aqui alguns pensamentos em relação a este texto. Nós temos um problema, entre aspas, que é o seguinte: o nosso Deus é invisível. É um Deus invisível. Isto pode levantar questões para muitas pessoas. O povo de Israel, por exemplo, diferenciava-se dos outros povos à sua volta, porque todos os povos tinham os seus deuses representados em estátuas, em imagens de escultura. No entanto, o Deus de Israel era um Deus invisível. E um dos mandamentos, inclusive, é Deus rejeita essa apresentação de quem Ele é através de imagens, através de estátuas, porque Ele é um Deus invisível. Isto leva-me a pensar convosco acerca do facto de que o mundo também não é só aquilo que vemos. Há um mundo invisível. O Deus a quem seguimos e a quem servimos é um Deus invisível, levanta algumas questões, por isso as pessoas muitas vezes põem em causa se é real, se não é real, mas entendam uma coisa: o facto de não ser visível não significa que seja menos real. Há um mundo invisível que também é real. Deus é real, é invisível, mas é real, e o mundo invisível também é real. E por outro lado temos uma esperança invisível. Temos uma esperança invisível. A palavra de Deus diz-nos que se nós vemos aquilo que se espera, então isto não é esperança. Para esperarmos tem que ser alguma coisa que nós não estamos a ver, mas que esperamos, não é? Deixe-me dar alguns exemplos rapidamente da palavra de Deus para entendermos esta questão de andarmos por fé e não por vista. A palavra de Deus descreve-nos um texto que nos mostra que andamos por fé em relação àquilo que vemos. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, versículo 17, há um episódio em que Eliseu, um profeta de Deus, está cercado por um exército inimigo que vem para fazer mal. E Eliseu e os seus servos estão perante aquela situação. Eliseu está calmo, no entanto o servo de Eliseu está em pânico a olhar para aquele exército que vem atrás deles. E Eliseu usa uma expressão: Eliseu está calmo porque Eliseu tem percepção daquilo que é invisível. Enquanto que o seu servo só vê aquilo que é visível, Eliseu vê aquilo que é invisível. E Eliseu tem uma expressão e ora ao Senhor com as seguintes palavras: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E naquele momento Deus abriu os olhos ao servo de Eliseu e ele viu que o exército que estava do lado de Eliseu, era um exército espiritual, era muito maior do que o exército inimigo que vinha contra eles. Ou seja, repare, havia um exército que não era visível, mas nem por isso era menos real do que o exército invisível. Cuidado com a ideia de que só aquilo que se vê é que é real. Isso não é verdade. Em segundo lugar, nós encontramos na palavra de Deus que andamos por fé em relação àquilo que ouvimos também. Em Lucas, no capítulo 8, versículos 43 a 50, nós vemos um episódio de um homem que tinha a sua filha doente, veio a Jesus no objetivo de obter uma resposta da parte de Jesus, que Jesus pudesse curar a sua filha. No entanto, a palavra de Deus indica-nos que Jesus, distraído com uma mulher que estava doente também e que precisava de ajuda, perdeu-se ali em alguns minutos e, entretanto, alguém veio dizer àquele homem: olha, não incomodes mais Jesus, não vale a pena, a tua filha já morreu.
E Jesus diz àquele homem, olha, não temas, crê somente. Ou seja, independentemente daquilo que estás a ouvir, não te baseies naquilo que estás a ouvir, mas baseia-te na fé, naquilo que tu crês, naquilo que tu acreditas. Então nós andamos por fé e não andamos por aquilo que ouvimos. Muitas vezes na nossa vida ouvimos coisas desagradáveis, coisas que não gostamos de ouvir, coisas que nos levam para sítios que não devíamos de ir, coisas que nos levam para caminhos errados. Dá ouvidos à palavra de Deus, anda por fé e não por aquilo que tu ouves. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que nós devemos andar por fé em relação àquilo que sentimos. No primeiro livro de Reis, no capítulo 19, nós vemos que Elias, após uma grande vitória que teve sobre os profetas de Baal e de Axera, ele está escondido numa caverna, num momento depressivo, a pensar sobre a sua situação, e ele pensa que está sozinho, ele pensa que é o único que resta fiel a Deus. E não é verdade. É alguma coisa que Elias sente, mas que não é verdade. Devemos de andar por fé em relação àquilo que sentimos. Aquilo que sentimos, muitíssimas vezes, não corresponde à verdade. O coração é enganoso, diz a palavra de Deus. Então nós devemos andar por fé também em relação àquilo que sentimos, não sobrevalorizando os nossos sentimentos, mas valorizando mais a fé e a fé na palavra de Deus. Em quarto lugar, andamos por fé em relação àquilo que esperamos. A palavra de Deus diz em Romanos 8:24 que a esperança que se vê não é esperança. Esperamos aquilo que não vemos. Então nós esperamos, temos essa ardente expectativa, como diz a palavra de Deus, de que um dia aquilo que é invisível, aquilo que Paulo diz que conhece em parte, mas um dia iria conhecer no absoluto, não é? Nós também um dia vamos conhecer. Então, não fiques na ideia de que porque Deus não se vê, não é real. Não fiques na ideia de porque o mundo espiritual não se vê, não é real. Nós vemos a ação de Deus. Nós vemos a ação do mundo espiritual. Da mesma maneira que não vemos o vento, mas vemos a ação do vento, nós conseguimos ver a ação desse mundo espiritual. Então, as coisas espirituais, Deus, Ele é invisível, mas é real. Não é? Então não andes por vista, mas anda por fé. Não te baseies naquilo que tu vês, mas baseia-te naquilo que tu crês. Em nome de Jesus, este é o meu desafio para a tua vida neste tempo, que Deus te possa ajudar e que tu possas andar por fé e não por vista. Deus te abençoe.